Pessoal, boa noite. Para você que está em casa, quero falar um minutinho. Não se esqueçam de curtir a nossa página nas redes sociais. Continue nos seguindo. Cada vez que você clica em seguir, você está ajudando a divulgação da doutrina espírita e também da nossa casa, do Centro Espírita Vinhos do Senhor. Curta e siga-nos. Obrigado. Então, gente, hoje vamos falar de algo, eu julgo muito interessante, que às vezes nós esquecemos, de que somos espíritos, momentaneamente encarnados num corpo físico. Vamos falar hoje sobre sintonia vibratória e afinidade moral. Que bicho é esse? Todos nós estamos, ora desencarnados, ora encarnados, temos essa capacidade, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, nós de emitirmos e recebermos energia. Então, somos órgãos receptores e emissores de energia. Nós mandamos energia e recebemos energia. Então, a sintonia e afinidade depende disso. Então, todos nós, encarnados e desencarnados, somos regulados por essa lei imutável, lei de sintonia vibratória ou de afinidade moral. Estamos sempre nos conectando com alguém. E essa capacidade dessa conexão que nos influencia sobremaneira, sobre todos os pontos de vista, que nós precisamos entender. Para quê? Para que nós possamos olhar, começar a verificar a qualidade dos nossos pensamentos, o que estamos jogando para alguém e o que estamos recebendo. Tudo é vibração, estamos nisso aí. Alguns cientistas dizem que nós temos uma média de 40, 50, pessoas que têm 50 mil pensamentos por dia. Agora você vê o controle disso como é difícil. Para a gente entender essa capacidade de conexão que nós estamos, toda a vida, todos os momentos, nós estamos nos conectando com alguém. Ou muitos ou poucos, nós estamos nesse contato direto e invisível que nos traz consequências. Isso é muito importante. Então, o que seria vibração? Nós estamos mergulhados no universo de ondas. Nós temos as ondas sonoras da voz, da energia elétrica, são ondas do celular, da TV, do rádio. Nós não estamos vendo, mas estão aqui. Todos os celulares aqui estão ligados. Não estão funcionando, mas estão conectados com uma onda, que a hora que você dá o toque, você recebe e você emite. E aonde está essa onda? É a mesma coisa, o exemplo é o mesmo. Então, a onda do pensamento consiste nessa vibração que nós temos essa capacidade. Quando oramos, por exemplo, aquela prece fervorosa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos vibrando uma onda energética em direção a alguém, encarnado ou desencarnado, nós estamos irradiando e mandando essa luz, essa energia. E estamos recebendo também de outras pessoas, de desencarnados, sobretudo, aí é a grande preocupação nossa, que esse pensamento nosso é um fluxo energético do campo espiritual, que nós estamos diretamente, estamos pensando, estamos nos conectando, estamos sintonizando com alguém. A nossa sintonia está, todos nós, em qualquer momento da nossa vida, nós estamos nos sintonizando com alguém. E aí, essa vibração, pode dizer como se fosse uma pulsação. Criou o pensamento, nós já criamos uma forma, pensamento, a ideia, e já jogamos no ar. Jogando alguém, ou ódio para alguém, ou amor para outro, ou raiva para um, intolerância para outro, são formas, pensamento que nós estamos criando, estamos vibrando. Lembrando sempre, que não podemos esquecer jamais, que tudo que nós fazemos, vai e volta, causa e efeito. Então, tudo aquilo que eu desejo bem,
automaticamente eu estou capacitado para receber o bem, para potencializar o bem que está em mim. Cada vez que eu desejo o mal, eu estou potencializando o mal que está em mim também, jogando, e vai voltando, e cada vez vai ficando pior. É a lei universal de atração e repulsa, que todos nós, que a física estuda e que nós também, no ponto espiritual, sabemos. Então, essa é a vibração. Agora, a sintonia, podemos dizer que é a harmonia vibratória, que nós vamos vendo que a qualidade das nossas radiações mentais, né, de um ou de outros espíritos, estão em sintonia. O que é sintonia, gente? Um exemplo clássico, facinho, um rádio ou uma TV. Cada canal tem a sua sintonia. Para eu ver aquilo, eu tenho que estar sintonizado. Numa rádio, eu não posso ouvir a outra enquanto eu estiver sintonizado numa. Eu não posso ver um canal de televisão em outro se eu estiver sintonizado nesse. Então, essa sintonia faz parte da nossa vida. Estamos sempre sintonizados. Então, sintonia é uma expressão física, podemos dizer assim, física, de uma realidade mais profunda, que é a afinidade moral. Então, eu tenho a sintonia, mas o que me vai fazer ligar a alguém? Afinidade moral. Se eu estou com um pensamento ruim, pensando em coisas materiais, em coisas negativas, a minha afinidade moral será com pessoas encarnadas ou desencarnadas que têm a mesma afinidade, os mesmos gostos que eu tenho. Então, quando eu potencializo isso, na vida espiritual que somos, falamos no começo, que somos espíritos, podemos dizer aprisionados num corpo físico, que é a nossa encarnação. Temos os nossos objetivos reencarnatórios. Mas aquilo que estamos pensando, nós estamos com afinidade moral de uma multidão de espíritos que está conosco. A questão 459 do Livro dos Espíritos é perguntado se os espíritos influenciam na nossa vida. E responde muito mais que nós podemos imaginar. Em alguns momentos eles nos dirigem. Só que a gente pensa que essa pergunta diz respeito só aos espíritos maus. Não. A todos os espíritos, de acordo com a minha afinidade, com a minha sintonia, eu posso estar ligado aos meus protetores, aos espíritos de luz, como também aos espíritos maus, trevosos, que querem de alguma forma, inimigos meus ou não, ou aproveitadores, estão me induzindo, por exemplo, potencializando a minha vontade de drogas, de bebida, de cigarro, de outros vícios, de condutas negativas, estão potencializando. Por quê? Porque estou sintonizado e temos afinidade moral. Então, acho que dá bem para entender. A sintonia é a capacidade que nós temos de nos comunicarmos com energias de encarnados ou desencarnados. Afinidade moral. A sintonia só se faz quando as afinidades são iguais. Podemos dizer que semelhante atrai semelhante. Eu acho que aí dá para a gente começar a entender. Agora, falamos há pouco do número de pensamentos que nós temos por dia. É muito difícil a gente entender que todos nós temos um padrão vibratório. O que seria isso? Entre o bem e o mal, por exemplo, quantas coisas eu pensei negativas e quantas positivas? Se os pensamentos positivos meus foram maiores que os negativos daquele dia, ou seja, eu controlei melhor, eu observei melhor meus pensamentos, foi maior, eu estou com um padrão vibratório positivo, bom. Se houver o contrário, se os meus pensamentos foram de raiva, o dia inteiro de raiva, de intolerância, de ódio, todas essas coisas negativas e poucas coisas positivas, então o meu padrão vibratório é negativo. O que acontece? As influências negativas são maiores, estão conectadas comigo pela sintonia, afinidade, as coisas negativas, que vão me trazer consequências. Tornam-se pessoas mal-humoradas, intranquilas, reclamonas, de mal com a vida, e vão canalizando cada vez mais essas energias, que
ninguém é culpado, não podemos culpar ninguém, a não ser nós mesmos, que estamos dando brecha, estamos precisando melhorar o nosso padrão vibratório. Porque nós atraímos, veja bem, gente, não podemos esquecer disso, atraímos espíritos encarnados ou desencarnados que estejam no mesmo padrão vibratório nosso, que estamos nessa conexão. Então a gente tem essa capacidade que precisamos começar a observar. Então, como nós podemos elevar nosso padrão vibratório? Isso é muito importante a gente pensar. Dificilmente nós pensamos, analisamos os nossos pensamentos, não é verdade? Dificilmente. O que eu pensei hoje? Por que eu estou mal-humorado hoje? A gente sempre vai querer culpar alguém. Por que eu estou com essa necessidade ruim, sentindo mal, alguma coisa? Por quê? Mas precisamos aprender a olhar qual foi as nossas energias. Eu briguei, discuti numa fila de banco, eu discuti no trânsito, eu fiz aquilo, e vai carregando essas energias. E aí vai descarregando em alguém. E não vai acontecendo nada, só vai piorando. Então, quando nós analisamos o que estamos pensando, olha, a análise do pensamento vai de encontro exatamente com aquilo que Santo Agostinho fala para nós, lá na questão 919. Vamos ao encontro daquilo ali, que nós precisamos olhar para dentro e ver como foi o nosso dia, analisar o conhecimento de nós, como estamos canalizando as coisas boas para a nossa vida. Então, quando nós, lembre na sintonia, se você de alguma forma, do nada, entre aspas, parece que é do nada, começando a sentir mal, mal com a vida, estamos jogados no chão, caídos, é a hora de parar e pensar. Por quê? É a hora de alguma coisa do nosso padrão vibratório caiu, baixou. Estamos sob o ataque, podemos dizer, de forças trevosas, que estão querendo usufruir de alguma coisa sobre nós. Mas eles só conseguem quando nós deixamos. Ninguém é obsidiado se estiver com os pensamentos bons, tranquilos, de proteção, coisas boas. Então a gente vai devagarzinho. Então, como elevar? Lógico, o próprio Jesus já deixou para nós o caminho. Vigiai e orai. O que é vigiar, que Jesus disse? É vigiar o vizinho? É vigiar os outros? Não, é vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras, vigiar as nossas atitudes, observar. E no sentido, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou pensando nisso? E orar. Quando eu me vigio, o que é isso? Antes de uma explosão negativa, numa discussão estéril que não leva a nada, não é melhor refluir? O que eu vou ganhar? Brigando de futebol, brigando por religião, brigando por qualquer outra coisa. Por quê? Nada. Vamos refluir, as coisas acalmam, você se acalma e não sintoniza, não está afins com coisas trevosas que irão nos prejudicar. Então, o pensamento é fundamental, essa vigilância e prece. E outra coisa muito importante que a doutrina nos dá é o conhecimento e a compreensão, estudar e compreender. Isso que estamos fazendo aqui é um pequeno estudo de compreender como é que é a vida, da importância dessa capacidade que nós temos de nos comunicarmos. 24 horas por dia nós estamos conectados com forças positivas ou negativas. Dependendo do bem-estar, estão bem, tranquilos, estão de bem com a vida, tudo contribui para que as coisas boas aconteçam. Então, isso é muito importante, padrão vibratório, no trabalho, por exemplo, as dificuldades do trabalho, convivência no trabalho, você já pensa negativo antes de ir para lá, as coisas desandam. Quando deve acontecer o contrário? Vamos mentalizar, já começa a irradiar proteção, bênçãos para aquele colega chato, aquele chefe chato que prejudica, já manda a luz, energia. Devagarzinho, as coisas vão se melhorando. Nós não vamos ser absorvidos por a negatividade, aonde quer que seja.
a gente consegue fazer esse padrão vibratório bom. Então, estudo, conhecimento e compreender a vida. Antes de qualquer coisa, antes de apontar o dedo para alguém, você é culpado, não, vamos olhar, vamos compreender que eu também, ou qualquer um, somos imperfeitos, que precisamos se trabalhar a nossa perfeição. Esse é o nosso caminho evolutivo, isso é muito importante a gente pensar. E é aí que a vida vai se tornando mais palatável, porque fácil não é para ninguém, porque ainda moramos num planeta de expiação e provas. Somos espíritos imperfeitos. Isso que estamos fazendo aqui é aqui que está dizendo. Estudo, compreender, conhecimento para a gente saber o que está ocorrendo. Nós precisamos disso. Conhecer tudo que ocorre ao nosso redor. E aí, essa conexão com as forças positivas, com os bons espíritos, é fundamental para o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Fundamental. E quando a sintonia está negativa, nós vamos ter a companhia daqueles que nos querem que bebamos, que nos droguemos, que roubemos, que fazemos desonestos. Por quê? Junto à afinidade moral que eu tenho com aquilo, as coisas se encaixam e desandam. Mas não podemos esquecer jamais que somos responsáveis por tudo que fazemos. Porque existe uma lei divina, uma lei da justiça divina que chama de causa e efeito. Tudo aquilo que você faz, você tem o livre-arbítrio de escolher, mas a consequência é determinismo, está determinada. Por quê? Se eu falhei, se eu errei, eu vou ter que expiar e reparar. Faz parte da lei, porque ninguém é condenado eternamente. Então, essa sintonia de ambientes é fundamental, para que nós energizemos. Você vai num lugar, o advogado, por exemplo, às vezes ele tem que ir no presídio, conversar, é um ambiente carregadíssimo. Então, se ele não se preparar espiritualmente, pensamentos bons, tudo, ele vai absorver. Normalmente, é um ambiente que traz negatividade, uma cadeia, locais ruins, que a gente não sente bem. Mas nós podemos estar preparados para sentirmos essa influência negativa o mínimo possível, de acordo com aquilo que está dentro de nós. Então, isso aí... Lembrando que os ambientes são atraídos também pelo padrão vibratório que está ali. Uma rave, por exemplo. O que vocês acham que tem numa rave? Onde corre drogas, bebidas, sexo desenfreado. Qual o nível daquela energia que está ali? As pessoas se drogando, usando do sexo banalizado, bebendo, brigando. E aí? É uma energia negativa que está ali. Aquilo faz bem para a gente? É a pergunta que a gente faz. Lembrando sempre que o Espiritismo não impõe nada, apenas expõe, porque todos nós temos o livre-arbítrio de escolher aquilo, assumindo sim as consequências das nossas escolhas, isso é um ponto. Como que dá essa atração, essa sintonia? Como que os Espíritos sabem que nós estamos pensando? Nós temos uma aura, já ouviram falar de aura? Aura é um invólucro, podemos dizer assim, um envoltório energético, que tudo aquilo que pensamos e falamos, nós criamos um padrão que nos cobre. Então, quando os pensamentos estão ruins, negativos, a nossa aura é escura. E é facilmente através dessa escuridão, dessa opacidade da aura, que atraímos espíritos com a mesma afinidade daquilo que estamos pensando. E nos sintonizamos pela afinidade. Quando nós temos pensamentos bons, a aura vai mudando de cor. Cores mais claras, onde os espíritos trevosos não têm condição de nos influenciar. Por quê? Porque a nossa vibração está acima, está boa, eles não têm como nos influenciar. Então, aí está. Vamos pensar nesse halo, nessa energia boa, de como nós podemos melhorar no dia a dia a nossa capacidade de sairmos da negatividade. Quantas vezes nós somos tocados e sabemos que estamos sob influência, sabemos que essa influência foi nós que deixamos, fomos nós mesmos que deixamos a janela aberta para isso,
como precisamos sair. Oração, vibração e energia boa, natureza, pensamentos bons. Uma coisa fantástica que as pessoas deveriam fazer, principalmente o espírita, que se chama o Evangelho no Lar. É fundamental, é uma energização que vai trazer paz para o ambiente, para todos aqueles que habitam aquele lar. Custa um dia por semana, 20 minutos, não precisa mais que isso. Reúne-se a família, leia um trecho do Evangelho, vibrem, luz, vamos mandar luz para aquelas pessoas que estão negativas, aquelas pessoas que nos prejudicaram, vamos trazer a paz, vamos vibrar pelos doentes, vamos fluidificar a água que está sobre a mesa, 20 minutos de paz, de reencontro familiar. Termina-se o Evangelho, conversa com seus filhos, o marido com a esposa, aquela correria do dia a dia, como está, tudo bem, tranquilo. Isso aí torna-se um hábito salutar de proteção. Então preste Evangelho no lar, boas leituras, boa música, tudo isso faz parte. Parar um minutinho para meditar, vamos meditar um pouquinho com uma música suave, vamos pensar assim, lembra daquele amigo lá, faz 30 anos que você não vê, onde deve estar aquela pessoa, lembra daquela imagem, manda luz para ele, se ele já estiver desencarnado ou não, não interessa, está recebendo essa luz, essa energia boa. E quando desejamos o bem para os outros, nós estamos sintonizados com forças do bem, afinados conosco, e nós, quando mandamos o bem, estamos recebendo o bem de volta. É isso que é importante. Gente, a vida aqui na Terra, falamos há pouco, que não é fácil, é difícil para todos nós. Todos nós temos as nossas cruzes, que faz parte da nossa evolução, da nossa expiação, faz parte. Mas pelo conhecimento, pelo estudo, nós aprendemos que dá para viver bem, sim, na medida do possível. Vocês imaginem o que é um ódio, carregar um ódio, anos odiando alguém, uma pessoa, sendo que aquela pessoa não está nem aí, você carregando aquele peso negro dentro de você, que quando você começa a se libertar, gente, por que eu fiz isso? O que eu ganhei com isso? Carregando ódio, a não ser energias negativas, trazendo doenças, essas coisas que realmente nós precisamos pensar. Como, quando estamos afinados com as trevas, como que eles nos influenciam, esses espíritos trevosos? Muitas coisas que você não faria normalmente, começa a receber sutilmente essas energias negativas, inspirando a nossa mente com pensamentos de desânimo, preguiça, revolta, ódio, desejo de vingança, inveja, ciúmes, incentivando brigas, intrigas, fofocas, vícios e até crimes. Vão jogando em nós e nós vamos assimilando isso. Lembrando que eles nos influenciam, mas a atitude é nossa. Se eu fizer aquilo que foi influenciado, eu sou responsável. Eu vou ter que prestar contas daquilo. A consequência eu tenho que entrar. Então, eles procuram uma brecha em nossa mente. E a brecha, a aura negativa, eles têm como nos influenciar. Quando estamos tocados pela bebida, drogados, não estão totalmente tomando conta das nossas atitudes, e a responsabilidade é nossa. Então, gente, atenção, cuidado com os pensamentos, precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, quando nós pensamos, sentimos, nós estamos criando esse campo vibratório de energias entre nós, que estamos influenciando e sendo influenciados. Vocês já viram, já notaram, quando uma pessoa bem, uma pessoa otimista chega, e nós sentimos bem conversando com aquela pessoa? Pessoas que têm um sorriso, que nos anima, que dá um abraço amigo, que vai... E quando chega aquelas pessoas negativas, que têm dificuldade em sorrir, tristes, cabisbaixa, reclamam de tudo, nada está bom, não agradecem nada, nada. Nós nos sentimos mal às vezes? É isso é a sintonia e afinidade. Então, não podemos esquecer jamais dessa vigilância e oração.
no nosso dia a dia, simples e objetivo. Vamos vigiar. O que é vigiar? Põe na cabeça, não é ficar vigiando, espiando, não. É olhando para dentro e verificar o que eu estou pensando. Esse pensamento me pertence? O que eu estou ganhando com isso? Eu estou desejando algo que não é meu. Por quê? Por que eu estou com ódio? Por que eu quero me vingar? Por que a vingança de alguém que me fez algo e eu estou carregando ódio e desejando vingança? Quem sou eu para julgar? Aí você volta lá nas parábolas de Jesus, que você vê um cisco no olho do outro e não vê a trave desse tamanho dentro do nosso. Nós temos a capacidade de apontar e esquecer. E quando apontamos um dedo, temos 3 apontados para nós. Precisamos olhar. Essa necessidade é fundamental na nossa vida para que possamos viver bem. Tenho certeza que todos vocês, em casa e aqui, hoje, vocês tiveram uma noção plena do que é sintonia vibratória e afinidade moral. Não se esqueçam jamais disso. Sintonia vibratória, aquilo que estamos vibrando, essa onda que estamos saindo, vai ter uma afinidade com aquilo de acordo com o que eu estou pensando. Eu vou me sintonizar com alguém que está pensando do mesmo modo, que tenha os mesmos gostos, e aí as coisas complicam. Quando for negativo, e as coisas melhoram quando for positivo. Então, a vida de agirmos bem, de estarmos cada vez melhor, depende exclusivamente de nós e não do outro. Nós sejamos essa fonte de energia boa, de olharmos para dentro. E quando usamos a gratidão no dia a dia, nós estamos de bem, gente. Porque a gratidão é a grande força que nos aproxima, vai nos ensinar a amar desinteressadamente, incondicionalmente. Isso não devemos jamais esquecer. Então, quando nós alimentamos as nossas tendências negativas, que infelizmente ainda temos, precisamos tomar cuidado, nós desequilibramos nossos pensamentos e sentimentos e, consequentemente, alteramos nosso campo vibratório. E estamos chamando para nós aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos sentindo. Se for negativo, o negativo. Se for positivo, o positivo. Que, no campo das negatividades, vão nos trazer consequências desastrosas para o nosso físico, para a nossa mente, para o nosso espírito. Quantas depressões começam do primeiro pensamento, quando nós não gostamos, não aceitamos certas situações e mergulhamos em nós. Eu era um relacionamento e acabou, eu fiquei triste e tal. Inicia-se aquela tragédia, aquela fomentando, e as coisas vão cada vez piorando mais. E assim como o corpo físico tem dificuldade para digerir coisas venenosas que intoxicam, o corpo perispiritual também sofre com isso. E assim, gente, nós chegamos no final da nossa palestra, rapidinha, mas eu acho que pode muito bem. Eu trouxe até um pensamentinho legal para a gente pensar, para não esquecermos jamais. Para mudar o seu destino, mude a sua sintonia. Para mudar seu destino, mude a sua sintonia. Para mudar sua sintonia, encontre as suas afinidades. Para mudar suas afinidades, reconheça os seus mais profundos desejos e aspirações, inclusive aqueles que você quer ocultar de si próprio. Olha, afinidade é aquilo que vai nos ligar, a sintonia. Pelo que eu estou pensando, a afinidade tem que ter alguém afim, então vamos cuidar. Vamos olhar para dentro das nossas... Difícil olhar os nossos defeitos e seguir adiante. E lembrando sempre que o bem tem sintonia com o bem e o mal tem sintonia com o mal. Ok, gente? E assim chegamos ao final. Vamos encerrar nossa palestra nesse instante com um momento de paz, de harmonia. Vamos vibrar pensamentos bons. É agora da vibração. Vamos vibrar luz para todos aqueles que estejam precisando,
para que essa luz volte para nós através de um passe coletivo, um passe espiritual, para você que está em casa também. Todos nós possamos receber essa energia, porque nós estamos imbuídos da melhor das nossas energias. Nós estamos desejando o bem para todos, nós estamos gratos a Deus, gratos aos nossos pais que nos deram a vida, gratos a todas as pessoas que passaram pela nossa vida até hoje. Estamos em sintonia com o bem. Então, nesse instante em que as águas sejam fluidificadas, nós possamos receber essa energia que está adentrando pelo nosso corpo, percorrendo todo ele, nos dando a paz, o equilíbrio e a tranquilidade. E assim, Senhor, que todos nós possamos ter uma ótima semana, de muita paz, de muita harmonia, saúde, prosperidade, alegria e gratidão. Que assim seja. Graças a Deus.